Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está nos acompanhando aqui, mais um pouquinho do mundo da geografia. Nós estamos falando das ideias do conceito de Oriente e Ocidente, né? Que falamos que a história antiga sempre deu ênfase ao mundo oriental. Havia um domínio, uma hegemonia das nações, dos países do mundo oriental, o mundo antigo. Vamos relembrar aqui que o Oriente é do lado do Oriente que surgem as primeiras civilizações, surgem as primeiras religiões. Quando nós estudamos na história antiga, nós vemos lá a questão do Egito, né? O Egito antigo. Nós também encontramos na questão da Mesopotâmia, né? Essas civilizações que vão surgindo ali, onde é hoje a atual Oriente Médio, o Egito na África, mas é a transição da África para a Ásia, né? A Mesopotâmia, nós temos aqui a civilização dos fenícios. Depois surge o Império Assírio. O Império Assírio, nós temos o Império Babilônico. O Império Medo-Persa, que vai daí o Império Persa, e esse Império Persa que vai lutar, que vai entrar em conflito com o Império Macedônico, Império da Macedônia. Império da Macedônia, beleza? Compreenderam aí todos esses impérios, mundo antigo. Mas é na Macedônia que vai ter a sementinha. É a sementinha aqui do Ocidente. A Macedônia é onde vai surgir o Ocidente, pessoal. A ideia, né? Toda a base cultural, filosófica, vem da Macedônia. Bom, talvez você não lembra falar da Macedônia, mas você lembra de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande era filho do imperador Filipe, sucedeu seu pai e quando ele ascende ao trono, ele chega ao trono, ele tem uma ambição de chegar até o Oriente. Sempre o Oriente é o objetivo, sempre o Oriente é o foco. Não, quero o Oriente, né? O lado do sol nascente. Vamos conquistar o mundo. Conquistar o mundo é chegar na Ásia, chegar no Extremo Oriente. Esse era o objetivo. Alexandre o Grande, então, começa a sua expansão, expandindo as fronteiras da Macedônia. E quem que era vizinho da Macedônia? Reino de Tebas, Grécia. E eles conquistam os gregos, conquista a Grécia. Ele conquistou a Grécia, mas preservou a cultura e foi o principal difusor da cultura grega. Né? Teatro de arena, os teatros de arena, os areópagos, que era comum na Grécia Antiga, quem difunde isso foi Alexandre o Grande do Império da Macedônia, e onde ele passava, ele deixava suas marcas, construindo os teatros de arena, permitindo espaço aberto para o debate, né? As discussões de ideias, como por exemplo a democracia, ideias como ideias filosóficas, né, que surge ali Sócrates, Platão, Aristóteles, entre outros filósofos. Graças ao Império da Macedônia que nós tivemos acesso a livros como de Heródoto. Heródoto foi o grande escritor, conhecido também, dizem os historiadores, que ele tinha a característica de historiador e geógrafo também, pois ele descrevia muitos lugares que ele viajava e nesses livros ele praticamente narrou as epopeias, os grandes momentos, as grandes narrativas do império da nação grega. Tá? Assim, por exemplo, uma das histórias, a Batalha de Troia,
Ah, professor, mas a Batalha de Troia tem lá Aquiles, é um semideus. Tem o lado da mitologia, que entra na história de Heródoto. Porém, os arqueólogos comprovaram a existência dessa batalha que houve entre Esparta e Troia. Essa batalha ocorreu, claro, sem e tira a parte aí dos semideuses, tá? Que travaram essa batalha. Mas a batalha em si, a guerra em si aconteceu. Ok? A guerra em si aconteceu. E, claro, quando você faz uma narrativa, as pessoas, dependendo de como é esse conto, ele aumenta a narrativa. E tem outro detalhe, Heródoto não vivenciou a batalha em si, quando ele escreveu essa narrativa. Então ele escreve e registra aquilo que os anciãos, os patriarcas, já diziam sobre as batalhas, sobre as histórias que ocorreram na Grécia. Então ele escreve as narrativas. E claro, quando você começa a narrar, sempre as pessoas aumentam um ponto. Mas o fato é que nós temos evidências arqueológicas que a batalha entre Esparta e Troia existiu. E por que nós destacamos tanto o Império da Macedônia, essa expansão? Porque é nesse momento que as ideias que eram discutidas na Grécia passam a ser difundidas no mundo. Aqui é o que nós chamamos de berço da civilização ocidental. É a Grécia, berço da civilização ocidental. Vamos à geografia, vamos ao espaço aqui, geográfico, para entender quando falamos que é o berço da civilização ocidental. Há uma questão muito importante também na geografia, que é a localização. As ilhas gregas, a península grega, ela é muito próxima à península da Turquia. Então, quando hoje a gente vê no mapa, a gente vê a Turquia e a Grécia muito próxima, é como se fosse o limite, a fronteira entre o mundo oriental e o mundo ocidental. E isso se reproduziu, muitos momentos históricos aconteceram sempre e foi momentos cruciais entre o mundo oriental e o mundo ocidental, justamente nesse limite geográfico, físico, que é possível ver. Então vamos lá. O que acontece aqui? Nós temos as penínsulas gregas aqui, desse lado a península da Turquia, aqui e aqui a península da Itália. Pessoal, o que eu estou representando aqui? Aqui, o lado da Ásia, tá? Ásia, Europa. Aqui é onde a atual Turquia, Península Turca. Aqui é a Península Grega, tá? Esses dois pontos aqui sempre foi pontos de conflitos de guerra, tá? Sempre quando um império queria conquistar o outro, esse era um momento crucial nas batalhas. Nós vimos isso, Império de Alexandre o Grande, quando aquele filme, quando vocês leem também a história de Esparta, os 300 de Esparta, também mais uma história de Heródoto. Olha como Heródoto é importante para a história grega. Ele é o mesmo que escreve a história dos 300 de Esparta, e é o Império Persa que tenta invadir a Grécia, mas os espartanos impedem impedem o avanço dos persas para a Europa, que eles iam entrar na Europa. A vitória depois sucede outras batalhas que os gregos como um todo vão conseguir derrotar esse império, impedir o avanço deles.
é aqui onde Alexandre o Grande consegue e começa a sua entrada e tomada do mundo oriental, a expansão do mundo oriental. É nesse ponto aqui que ocorre a batalha entre várias batalhas que ocorreram do Império Romano, a expansão do Império Romano. Já na Idade Média, ali no ano de 1400, final do século XV, bem no final do século XV, que ocorre a tomada de Constantinopla, que fica aqui na parte europeia, né, que era uma antiga capital do Império Romano. É em Constantinopla que ocorre a tomada pelo Império Turco-Otomano, né, o Império Turco-Otomano, e começa o domínio do Império Turco-Otomano nessa região. Então essa batalha é importantíssima também. Então há vários momentos que esse estreito aqui é esse ponto que é o limite que nós colocamos aí como limite entre o mundo oriental e o mundo ocidental. É aqui, viu, pessoal? Até hoje nós conseguimos enxergar que há uma divisão, não apenas geográfica, mas há uma fronteira cultural entre o mundo ocidental e o mundo oriental. É nítido isso. É nítido. Quando você vai ver e se aprofundar na história, você vai sempre chegar nesse ponto entre o mundo ocidental e o mundo oriental. Vai passar pela Península Grega e pela Península Turca. Tá? Só para você lembrar, a batalha de Esparta, ou de Esparta com Troia, Troia no mundo oriental, Esparta no mundo ocidental. Claro que nessa época não existia esses conceitos de Oriente e Ocidente, como eu estou citando aqui. Mas o que vale destacar aqui é que a Grécia contribui e muito para a difusão do que hoje somos, né? Ideias como democracia. Democracia, você sabe, aliás, responder o que é democracia? Demo significa demônio, né? Poxa, eu acredito que tem político falando demônio, cara, que democracia é coisa do demônio. Tem gente que fala isso até. Eu falo na brincadeira, na piada, meu, mas quando você vê alguém falando sério na televisão, falando isso, que a gente está num período das trevas mesmo, viu? Democracia, a palavra grega demo vem de povo, cracia, governo, poder. Então, democracia é poder do povo, poder que emana do povo, é pelo povo e é para o povo. Isso é democracia. Surgiu aonde? Na Grécia. A filosofia de Platão, por exemplo, o mundo das ideias, o método de pesquisa, quando nós falamos que é o indutivo, dedutivo, quando nós baseamos nas ideias de Platão, que é o mundo das ideias, e Aristóteles, que é partindo para o concreto para estabelecer uma ideia. Platão é partindo das ideias para estabelecer o concreto. Estou forçando um pouco, né? Mas é daqui, desse lado, que vai surgir a base disso tudo. Qual foi o X da questão para o cristianismo? O cristianismo, ele se usa, não que ele usa, ele aproveita a filosofia grega, né? E a filosofia grega vai contribuir, ajudar muito para a expansão do cristianismo. Por isso que o cristianismo ele encontra terreno no mundo ocidental. Surgiu no Oriente, mas encontra terreno no mundo ocidental, devido à filosofia. Muitos dizem, né, os teólogos falam aí, que o cristianismo tem muito do Platão. Platão ele falava que só o perfeito era o mundo das ideias. O mundo das ideias é o perfeito. Aí vem um cristão e fala, olha, perfeito é só o céu. Um exemplo, o branco perfeito não existe na Terra. No mundo real não existe o branco perfeito, mas no mundo das ideias, lá existe o branco perfeito, o branco,
né? Não é propaganda de sabão em pó. Ah, se todo branco fosse assim. Não, já dizia isso lá os gregos, o branco perfeito. Não, o branco perfeito só no mundo das ideias. E o que é esse mundo das ideias? Aí chega um cristão, chega e fala assim, ó, o mundo perfeito só na eternidade, o eterno. Oh, mas aí parece a filosofia de Platão quando fala do mundo das ideias, né? Muita coisa da filosofia, né, ajudou e muito a expansão do cristianismo, beleza? Então aqui nós temos a expansão do Império Macedônio. Só para vocês terem uma ideia aqui, ele começa aqui, ele avança para o Oriente, ele chega, Alexandre o Grande chega até as Índias, tá? Alexandre o Grande conquista o Oriente, e uma cidade que tinha na África, no Antigo Egito, batizaram o nome da cidade de Alexandria. Alexandria, no mundo antigo, foi a maior biblioteca do mundo na história antiga. Dizem os historiadores que já na Alexandria havia registros que o homem tinha criado a máquina a vapor muito antes de James Watt no final do século XVIII. Olha que coisa, cara. No mundo antigo, lá na Alexandria, dizem os historiadores que os homens daquela época já tinham ideia de como fazer, ou tinham um manual de como fazer uma máquina a vapor. Por que que a ideia não foi para frente? Porque para que fazer uma máquina a vapor se nós temos mão de obra escrava à vontade? Essa era uma ideia que tinha na Grécia, no mundo antigo, as pessoas iam para a batalha e quando você lutava até a morte para conquistar a vitória, para ter a sua liberdade, você tinha que dar sua vida para continuar sendo livre. Agora, se você não quisesse morrer, não tem como ganhar essa guerra, vamos se render. Eu me rendo, rendeu. A partir do momento que você se rendia, você abriu mão da sua liberdade. Você perdeu a guerra. Você perdeu a guerra e você se rendeu. Você estava dando a sua vida na mão dos inimigos. Ele poderia fazer o que quisesse com você. Então, poderia te matar. Me rendo. E aí, quando você se rendia, era um prato cheio para as nações vitoriosas, porque levavam você como escravo. Daí, como que era lucrativo as guerras, isso que eles chamam de espólios da guerra. Você ia lutar contra a nação inimiga, vizinha, além de conquistar tudo, de saquear essas nações, anexar os seus territórios, você ainda usava eles, os derrotados, como mão de obra escrava. Então tinha muito escravo naquela época, tá? Muito escravos. Tranquilo? Sobre o início, a semente do mundo ocidental. E após o Império da Macedônia, que nós chamamos, olha pessoal, período de expansão do Império da Macedônia, em que Alexandre o Grande disseminou a cultura grega, é o período que nós chamamos de helenização. Helenização, tá? Esse período é chamado de, vamos lá, escrever aqui. É um período de difusão da cultura grega para o mundo antigo, para o mundo oriental. Período de helenização. Vale lembrar que a palavra Hellas, ela é o que dá origem à Grécia, tá? Ela e Grécia é a mesma coisa. Helena, cultura helena. Quando fala, professor, cultura helena, o que quer dizer cultura helena? Cultura helena. Está falando de cultura grega. Falando de cultura grega. Helena está falando de gregos. Helenos, gregos. Eu sou um heleno. Grego, você é um grego. É isso que quer dizer. Bom, é aqui da Grécia que vai partir as bases para a filosofia, para a arte, para a cultura. E surge desse lado
o Império Romano. Roma surge aqui, né? Península Itálica, e Roma vai dominar o mundo depois da Macedônia. É aqui que vai surgir o Império Romano, que vai dominar várias nações, vai conquistar o mundo antigo, praticamente todo o Mediterrâneo, e aí vale destacar. Roma dominou o mundo antigo, porém a Grécia dominou Roma. Que interessante, né? Alexandre o Grande vai lá e conquista a Grécia, mas é apaixonado pela cultura grega, difunde a cultura grega. O Império Romano domina o mundo politicamente, na força militar, nas estratégias, constrói estradas, faz a segurança de todo o mar Mediterrâneo, aumenta-se o navio mercantil. O Império Romano está bombando, está no topo, é a principal potência econômica militar do mundo. Mas culturalmente quem domina é a Grécia. A língua oficial do Império Romano, o latim. Mas qual era a principal língua mercantil que as pessoas usavam para fazer negócios? O grego. A principal língua usada era o grego. O grego era a língua usada por todos os povos ali ao entorno do Mediterrâneo, ali no mundo antigo, mundo oriental. É o grego. Daí a importância, como que eu falo? A Grécia é o berço da civilização ocidental. Muito da nossa língua, só o fato de eu falar já, desde aqui que a palavra oriental, oriente, vem de origens, que vem do latim, mas tem as suas raízes no grego. Muitas coisas que nós temos hoje na nossa língua têm raízes no grego. E, claro, o latim tem a sua raiz também no grego. As primeiras letras do alfabeto começam ali do grego. Tá? E depois vem do latim, e do latim surgem as línguas que deram origem ao nosso, como o nosso português. E eu vou para o terceiro vídeo falar sobre mundo oriental e mundo ocidental. Me aguarde aí que tem mais.